Olá, hoje nós vamos falar sobre código de governança corporativa. Bom, primeiramente, o que vem a ser o código de governança corporativa? Ele é um conjunto de princípios e diretrizes que visam aprimorar a gestão e o desempenho das empresas, garantindo assim transparência, responsabilidade e equidade para acionistas ou demais stakeholders. É importante destacar que os stakeholders são as partes, os atores envolvidos dentro daquela estrutura organizacional. Então, você tem representante de colaboradores, você tem representante de sociedade civil, você tem representante da gestão dentro daquela estrutura. E, obviamente, os acionistas, né, que investem naquela organização, que têm um interesse direto em saber como está a gestão organizacional. Pois bem, o código de governança são esses elementos básicos, esses princípios para que direcione a empresa sobre o seu processo de tomada de decisão. Então, um código bem estruturado, ele vai estar lá determinando, inclusive, como que vai ser a política salarial, a política de remuneração, a política de benefícios dentro daquela organização, para que não tenha nenhum gestor que, de certa forma, advoga por causa própria. Ele mesmo vai estabelecer o seu salário, vai deferir o aumento do seu salário, porventura? Não, é uma estrutura de governança, isso precisa ser apreciado, isso precisa ser votado. E dentro de um código bem realizado, um código de governança corporativa, pode colocar, inclusive, alguns limites, e esses limites servirem de parâmetros para toda a organização. Pois bem, alguns princípios fundamentais do Código de Governança, ele baseia-se na accountability, que é essa prestação de contas pelos gestores de todo o trabalho da gestão, de todas as políticas implementadas pela gestão, de forma clara e responsável. Então, tem uma periodicidade para estar apresentando esses relatórios e, obviamente, essas apresentações eles podem ser confrontados, questionados sobre alguns resultados e eles vão ter que, obviamente, dar satisfações para os conselhos, né, para as câmaras ou conselhos o qual eles apresentam tais relatórios, tais documentos. A equidade, então, o tratamento justo e equitativo de todos os acionistas e partes interessadas. Então, você pode ter um grande acionista, um acionista majoritário, que é representado dentro do conselho, mas existem outras pessoas que constituem ações, que possuem ações daquela organização, que são os acionistas minoritários. E eles também precisam ter representatividade dentro desses espaços decisórios. Então, o princípio do código é que você tenha representantes de acionistas majoritários, representantes de acionistas minoritários, como de colaboradores e outras partes interessadas e envolvidas naquela organização. A transparência, então, a divulgação clara e tempestiva de informações relevantes sobre a empresa. Então, quem possui, às vezes, ações em bolsas de valores, recebe lá, às vezes, um comunicado, um fato relevante da empresa. Esse fato relevante é importante que a empresa comunique a todos os interessados dentro daquela organização. Então, você tem acionista majoritário, minoritário, então todos que compõem, por exemplo, o conselho precisam saber desses fatos relevantes que pode afetar, pode influenciar o preço da ação. Então, é importante que tenha tal transparência. Por quê? Porque imagina só, apenas os acionistas majoritários recebessem tal informação. Então, se uma ação fosse cair, então apenas os acionistas majoritários recebessem tal informação, eles poderiam se antecipar no mercado, vender essas ações, de certa forma realizar um lucro, e depois que a ação começa a cair, aí sim que os acionistas minoritários ficaram sabendo de um determinado fato relevante. Então, isso não pode ocorrer. Então, existem essas políticas para equilibrar, inclusive, que essas informações sejam comunicadas a todos de forma transparente. E também a independência. Então, a atuação independente dos órgãos de governança, órgão de auditoria, conselhos, dentre outros, evitando, assim, o conflito de interesse. Então,
esse conflito de interesse é algo que a governança sempre tem que estar muito atenta à estrutura de governança, os conselheiros, porque pode ter um projeto lá que, de certa forma, é um projeto de interesse pessoal de um membro da gestão, de um diretor, de um gerente. Então, o conselho deve entender exatamente onde que há algum tipo de conflito, por quê? Porque um gestor ele pode tentar desenvolver um projeto que às vezes para a empresa não seja um projeto tão interessante, não vai gerar ganhos para a organização, mas para ele pessoalmente pode ser um projeto que desperte algum tipo de interesse. E a governança ela deve atuar no sentido de minimizar qualquer risco dessa natureza. Bom, a estrutura de liderança e responsabilidade dentro dessa proposta aí do código, né? Então, o conselho de administração, que ele é responsável pela definição de estratégias, monitoramento da gestão e proteção dos interesses dos acionistas. Então, o conselho é essa estrutura formada por representantes de vários atores aí que participam e têm interesse da organização. Tem a diretoria executiva, então o conselho de administração, de certa forma, ele monitora a diretoria executiva, então ela é responsável pela gestão operacional. Então o conselho delibera, aprova aquele projeto, aprova aquele planejamento e vai verificar se a diretoria executiva, de fato, está executando conforme aquilo foi aprovado. Então, ele é responsável pela implementação das diretrizes estabelecidas pelo próprio conselho. E também tem os comitês especializados. Então, eu posso ter uma estrutura à parte tanto do conselho como da diretoria, para monitorar o conselho dentro da perspectiva de tomada de decisão. Então, são estruturas de apoio, com foco em áreas específicas. Então, você pode ter lá uma estrutura de auditoria financeira, mas quem faz essa auditoria não são os representantes da equipe financeira da empresa. É uma empresa de fora, uma empresa contratada, ou então auditores independentes, que faz toda essa análise da contabilidade e a gestão de risco daquela organização. Então, esse relatório de auditoria externa, por exemplo, de auditoria independente, ele é repassado para o conselho para tomada de decisão. Então, é importante entender essas estruturas de liderança e qual é a responsabilidade de quem dentro desse processo. Bom, transparência e divulgação das informações. Então, dentro da proposta do código de governança, você tem essa periodicidade para estar enviando os relatórios, para estar informando as partes interessadas da organização sobre o andamento, a margem de lucro, a rentabilidade da empresa, o índice de endividamento. Então, vários indicadores precisam ser apresentados de maneira clara. Então, esses relatórios são as demonstrações financeiras, as notas explicativas, pareceres dos auditores, tudo deve ser publicado periodicamente. As informações corporativas, então, dados relacionados à estrutura de propriedade, composição dos órgãos, quem que está compondo, quem que é o conselheiro, como que está sendo formado isso, quem que ditou esse número de conselheiro, como que isso foi estabelecido. Então, todos esses elementos que correspondem a essas informações da empresa, da organização, que a gente chama de informações corporativas, elas precisam ser divulgadas. Ainda, nós temos a comunicação com o mercado, então, são as informações que têm relevância em relação à empresa, como eventos e fatos relevantes que devem ser divulgados tempestivamente. Então, qualquer notícia que possa impactar diretamente o valor daquela empresa no mercado, ou seja, o valor das ações dessa empresa no mercado, precisa ser comunicado para que o investidor tenha acesso a essa informação, decida por manter essa ação em carteira, vender essa ação. Então, ele precisa dessa informação para tomar a decisão. Então, isso é uma regra dentro do Código de Governança. E também os canais de denúncia. Então, o canal de denúncia tem que ser, obviamente, tem que ter sua autonomia e independência. Então, são os mecanismos seguros e confidenciais para o recebimento de denúncias sobre irregularidades que devem ser
disponibilizados aí para as empresas que têm essa estrutura bem desenvolvida de governança. Bom, dentro da perspectiva de gestão de riscos e também dos controles, primeiro ponto, para implementar esse código, identificar os riscos, então mapear sistematicamente os principais riscos daquela organização que poderiam afetá-la. Então, fez esse mapeamento, o que pode ser, de certa forma, pode gerar comprometimento para a organização. Defina isso, avalie essas priorização, as prioridades dentro da organização, o que tem que ficar a cargo do conselho para decidir, o que a gestão pode decidir e às vezes não afeta tanto assim o seu desenvolvimento ou a sua autonomia. A gestão pode ter e ela deve ter autonomia por vários aspectos, mas, sobretudo, em aspectos cruciais relacionados ao negócio, à estratégia, o conselho deve apreciar. E também todas as ações da gestão ela deve apresentar ao conselho para avaliação, por mais que não tenha sido submetido previamente ao conselho. E também a implementação dos controles, desenvolvimento de medidas de prevenção, mitigação e monitoramento desses riscos. Isso precisa estar presente dentro do código de governança, para que evite qualquer tipo de situação qual foge o controle da equipe de decisão, dos conselhos, e isso possa causar algum tipo de prejuízo à organização. Bem, ainda, nós temos os direitos e tratamento equitativo dos acionistas, direito a voto. Então, o acionista ele tem direito a voto, a garantia do direito vota em assembleia, de acordo com o tipo de ação detida. Então, tem ações ordinárias, ações preferenciais. Então, é importante que se entenda que o acionista que tem direito a voto, o acionista que tem direito a receber os dividendos dentro daquela organização. Essa distribuição, né, a distribuição de dividendos, quem estabelece isso é o conselho. Então, a empresa gerou lucro, quanto foi de lucro? Existe um código de governança que estabelece que 30%, 40%, 50% do lucro deve ser distribuído aos acionistas. Então, isso tem que estar lá no código de governança da empresa. Então, essa distribuição ela precisa ser justa e equitativa de dividendos, conforme a política que a empresa adota. Então, uma política bem estabelecida, se a empresa superou em muitos resultados, ela tem que seguir aquilo que está estabelecido dentro do seu regimento, dentro do seu código. Olha, essa distribuição precisa ser de 30%, 40%, 50%, o que a empresa definir. Acesso à informação, então, fornecimento de informações relevantes de forma clara e tempestiva a todos os acionistas. Então, se vocês entrarem, por exemplo, em uma empresa listada em bolsa de valores, tem lá, às vezes no site da empresa, o RI, que é relação com investidores. Então, você entra lá, você tem vários dados relacionados àquela empresa, passíveis de análise financeira, análise contábil. Então, o acionista ele pode buscar informações para ter segurança na aquisição ou não de ações dessa organização. E ainda, alienação de controle, garantia de tratamento equitativo aos acionistas em caso de venda do bloco de controle. Ou seja, eu tenho lá um grupo, um investidor, às vezes um fundo de investimento que tem lá 50% das ações daquela organização. Ele vai dispor dessas ações. Então, tem que oferecer aos acionistas que tiverem interesse. Então, ele tem que ter essa abertura de possibilidades de aquisição para outros acionistas. Bom, então, um exemplo aí de código em uma empresa de grande porte, a Petrobras, ela sofreu aí em 2013, 2014, com aqueles casos de corrupção na empresa. Então, ela passou por uma crise muito intensa e foi necessário muita resiliência na empresa, uma reestruturação completa para que ela voltasse a ter uma estrutura, para que ela de fato implementasse uma estrutura de governança, mitigando todos os problemas que ocorreram com ela no passado.
Então, é uma empresa que é listada em bolsa de valores, possui a União como um principal acionista e não podia, de certa forma, comprometer toda a gestão ou então centralizar toda a gestão em cima do acionista majoritário. Ela precisava criar um código, uma estrutura de governança robusta para mitigar qualquer risco de acontecer o que ocorreu com ela no passado. Então, essas principais mudanças foram fortalecimento do conselho de administração, maior transparência nos processos de decisão e melhor gestão dos riscos. Então, foram as principais mudanças implementadas, inclusive ela hoje está listada no novo mercado com muitos elementos de governança sendo contemplados, e os resultados foi a melhoria na governança, redução dos escândalos de corrupção e recuperação da credibilidade da empresa. Temos aí, inclusive, uma forma, né, um passo a passo, o que você precisa providenciar para implementar um modelo, um código de governança aí numa empresa de médio porte, por exemplo. Então, primeiro é esse diagnóstico inicial, com uma avaliação dessa estrutura de governança e da qualidade dos controles internos da empresa. Ah, a empresa tem política salarial? Não tem. Opa, então a gente precisa criar uma política salarial justa e transparente, para que todos tenham consciência quem vai ganhar o que dentro da empresa, quais são os benefícios ou não. Isso tem que ser aprovado por um conselho. Então, primeiro ponto, vamos criar uma estrutura no qual isso seja transparente e depois submeter isso, obviamente, a um conselho. Elaboração do código, que é o segundo passo aí, a definição dos princípios, as estruturas e políticas de governança alinhada, né, ao porte e o contexto da empresa. Uma empresa de médio porte, às vezes, pode ter uma estrutura um pouco mais enxuta, porque não são tantas atividades, às vezes a sua estrutura favorece, né, uma estrutura mais enxuta pode favorecer, inclusive, a eficiência e a implementação. Adaptação gradual da empresa aos novos padrões de governança, com capacitação de líderes e monitoramento contínuo desses próprios líderes. Então, tem a gestão que foi contratada, tem a gestão que foi lá delegada, né, e posta lá para a empresa, então ela tem que ser acompanhada daqueles resultados que foram estabelecidos para ela conseguir atingir dentro daquela perspectiva estratégia empresarial. Pois bem, então, quais seriam os desafios e também quais seriam as oportunidades de uma implementação de código de governança? Primeiro, falando dos desafios. Resistência cultural à mudança. Então, imagina só uma empresa familiar, onde que tem toda uma estrutura familiar gerenciando aquela organização. De repente, você vai implementar um código de governança, você tem que, de certa forma, desmembrar esse poder. Então, você vai ter que delegar poderes a outras pessoas, inclusive representações ali dentro do conselho, que normalmente não faz parte daquele círculo familiar. Então, é preciso quebrar um pouco de paradigma e, às vezes, existe resistência. Ah, eu idealizei a empresa, eu que deveria tomar essa decisão, o conselho foi contra a minha proposta. Então, existem resistências. Então, é algo que a empresa que deseja implementar uma gestão profissional que detém aí a estrutura de governança, tem que ter essa consciência que vai ter que mudar alguns parâmetros, sobretudo os parâmetros decisórios dentro daquela organização. Custo de implementação e adaptação, então você tem que treinar, você tem que criar novas estruturas, novos espaços para que as pessoas possam submeter os seus projetos, as suas ideias, as suas ações, e às vezes esse processo pode ser um pouco moroso e gerar um custo maior para a organização, e a falta de capacitação e engajamento de líderes. Às vezes o líder não tem muito interesse em compartilhar aquele poder de decisão, e quando ele é submetido a uma estrutura de governança, ele deve compartilhar, para que a estrutura consiga, de certa forma, exercer o seu poder conforme é necessário, pensando-se em governança. E quais seriam as oportunidades? Melhoria da reputação e confiança dos investidores, sabendo que aquela empresa tem representantes lá de investidores e de outros atores envolvidos no processo decisório, o aumento da competitividade e acesso a novos mercados.
Então, as empresas que têm tal estrutura, elas tendem a crescer porque as pessoas vão buscar investir nessas empresas e captando esse recurso, ela tem potencial de crescimento e também atração e retenção de talentos. Uma empresa que tem lá muito bem definido um plano de cargo, salário, um plano de carreira, então você sabe que se você, de certa forma, através do seu mérito, através da sua qualificação, capacitação, seus títulos, você pode almejar um cargo na empresa e não necessariamente seja um cargo de indicação, por exemplo. Ah, não, eu vou conversar com o diretor lá, ele vai ajeitar para mim. Ah, meu amigo, se a empresa tem uma política de crescimento, uma política de valorização de cargo e salário, não adianta você ser amigo do diretor, você ser amigo do presidente, porque se você não tiver tais qualificações, não gerar tais resultados conforme é estabelecido na política da empresa, você não vai conseguir chegar a esse patamar pura e simplesmente porque você tem amizade ou influência com o diretor, porque existe uma política consolidada e estabelecida na empresa. Bom, e ainda algumas perspectivas seria a adoção de boas práticas de governança corporativa tem de se tornar cada vez mais essencial para a sustentabilidade e o sucesso das empresas. Lembre-se, a governança ela existe para que as empresas perdurem, perpetuem. Então, independente se o dono está na empresa, o dono não, quem idealizou a empresa continua nela, se ele ainda faz parte da gestão ou não, independente disso, a empresa ele é um órgão, não, ele é um ator social que interessa muito à sociedade. Interessa à sociedade porque gera emprego, gera renda, gera impostos, gera oportunidade de investimento. Então, a empresa ela é um ator da sociedade, ela gera um interesse para a sociedade como um todo. Então, não faz sentido a pessoa viveu lá 40 anos na empresa, agora aposentou, a empresa quebra, a empresa falha, fecha a empresa. Não. A estrutura de governança, inclusive, tem essa proposta para manter a organização no longo do tempo. Pois bem, então, com isso, gostaria de agradecer a atenção de todos.